Bom dia, meus amados irmãos e amigos. Continuamos com a exposição do livro do profeta Isaías. Agora, uma nova série nos capítulos 24 a 27. O tema desses capítulos juntos é juízos e bem-aventuranças na consumação da história humana. Ou seja, juízos divinos e bem-aventuranças dos crentes na consumação da história humana, que é o fim dos tempos. Vejamos agora o capítulo 24, primeiramente, claro, cujo tema é: Deus promete devastar a terra em juízo universal, e os crentes, os justos, chamados justos aqui no livro de Isaías, como espectadores, observando o espetáculo, louvarão a glória do Senhor. Como já vimos na série de pregações nos capítulos 13 a 23, o profeta mostrou o julgamento de Deus sobre as nações vizinhas que arrogantemente afetavam o povo de Deus dos tempos de Isaías. Agora, os capítulos 24 a 27 é uma conclusão natural para aquela série, pois formam uma unidade literária relacionada com o fim dos tempos, que é o julgamento universal, uma espécie de Apocalipse de Isaías, seguindo um padrão de bênçãos e julgamentos entrelaçados, à semelhança de Levíticos capítulo 26 e Deuteronômio capítulos 27 a 28. Isaías 24 fala do julgamento universal de Deus sobre a terra, enquanto Isaías 25 fala de toda a terra sendo abençoada por uma Sião restaurada. Isaías 26 e 27 seguem relatando as ações dos justos, beneficiados pelas bênçãos, mas ainda mencionando os terríveis contrastes entre as bênçãos e as maldições durante o cumprimento dessas profecias do fim dos tempos. Qual é a mensagem de Deus para nós neste capítulo? Para nós, enquanto crentes, feitos participantes do reino de Deus, como nos disse Jesus, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, em cujas promessas alicerçamos nossa esperança na escatológica restauração de Israel e, consequentemente, bem-aventuranças de todos os eleitos de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, nunca na história os crentes tanto pensou na volta de Cristo para o cumprimento de todas as promessas relacionadas com as futuras bem-aventuranças dos crentes, prometidas e aguardadas desde Noé, Jó, Abraão e o apóstolo João no Apocalipse. Ou seja, promessas feitas desde Gênesis Apocalipse e aguardada por todos os crentes desde Gênesis até o Apocalipse,
e mais acirradamente pelos crentes atuais. Porque os crentes atuais, ao que me parece, estão falando mais na vinda de Cristo do que alguns dias atrás. Talvez seja por conta da contaminação do Covid-19 que está assolando as nações, atormentando as pessoas, causando pavor naqueles que não têm esperança da vida eterna, daqueles que não têm esta esperança que nós vamos tratar aqui. E os crentes esperançosos estão cantando: o rei está voltando, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, Cristo vem me buscar. Que bom. Irmão, você que tem esta esperança, nos dias de hoje deve estar simultaneamente com os olhos nas notícias e nos acontecimentos escatológicos. E para estar de olho nos acontecimentos escatológicos, o primeiro ponto, o primeiro conselho aqui, já que eu não estou pregando, estou aconselhando, porque não estamos lá na igreja, o primeiro ponto, o primeiro conselho é: se você, meu irmão, já tem essa esperança, alegre-se ao ler esse capítulo 24 de Isaías. Não se atormente, alegre-se ao ler sobre a devastação da terra. Alegre-se, pois esta profecia significa o resgate da sua bem-aventurança, da sua felicidade eterna. Então, de olho na escatologia, você vai ler sobre a promessa de juízo, agora não sobre Egito, Etiópia, Síria, Babilônia, mas sobre toda a terra, um juízo universal. E é aí que renasce a nossa esperança, a esperança de todo o crente. Mas a realidade é que o profeta declara que o juízo é severo e abrangente. Ou seja, todos os habitantes da terra naqueles dias sofrerão. O profeta diz: eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e lhe dispersar os moradores. Note os verbos da severidade: devastar, desolar, transtornar a superfície da terra e dispersar os moradores. Isto é, haverá grande tormento sobre a humanidade naqueles dias, promete o Senhor. E é abrangente porque o profeta diz: o que suceder ao povo sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como à sua dona, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao credor como ao devedor. E continua, até sem distinção, sem hierarquia, todos. E ele continua: a terra pranteia e se murcha de tanto sofrimento. O mundo enfraquece. O mundo arrogante de hoje e de sempre. O mundo enfraquece e se murcha. Enlanguece e enlanguece. Estou acertando falar essa palavra. Enlanguecem os mais altos do povo da terra.
ou seja, é abrangente, do menor ao maior, do pobre ao rico, do humilde ao arrogante. É severo. Mas por que Deus vai fazer isso? Por que Deus promete transtornar a terra? A razão também é declarada aqui. A razão reside na corrupção da humanidade. O problema não é a terra, nada contra a terra, mas contra os habitantes da terra. E o profeta diz: na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. São os moradores que contaminam a terra. Por isso a terra, vai ser devastada, transtornada, desolada e dispersada os seus habitantes. Porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna, diz o profeta. Por isso, a maldição consome a terra. Isso que Deus disse a Adão: maldita será a terra por tua causa. Imediatamente a queda. Assim que eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal que Deus prometeu, Deus prometeu amaldiçoar a terra, e a terra foi amaldiçoada imediatamente. E segue gradativamente sendo cada vez mais amaldiçoada até esse dia escatológico, esse dia profético, né? Em que diz o profeta: a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. A culpa não era da terra. Os que habitam na terra é que se tornaram culpados. Mas o castigo será severo, o juízo será severo, e aqui diz: poucos homens restarão. Poucos homens restarão. Mas, meus irmãos, volto a dizer, não se abale emocionalmente, espiritualmente, e não se deixe decair da sua esperança por causa dessa terrível promessa. Porque se você já tem esperança em Cristo, alegre-se, pois essa profecia será o resgate da sua felicidade. Segundo ponto, ou segundo conselho pastoral, eu peço que você ouça atentamente esse conselho, irmão, se você já tem essa esperança, fique calmo. Fique calmo. Aguarde e compartilhe sua esperança. Porque a esperança nos acalma e coloca em nós um desejo de compartilhar com outros. A expectativa será horrenda. O juízo de Deus será sobre o que mais avidamente se apegam os homens, se apega a humanidade em todos os tempos. Os homens sempre se apegaram à sua felicidade. Dizia o filósofo Aristóteles que tudo o homem faz por causa ou visando a sua felicidade. Isso ele escreveu num dos seus livros chamado Ética a Nicômaco. Tudo o homem faz por sua felicidade, isso é verdade. Mas naquele dia, Deus vai tocar em tudo o que o homem mais ama.
felicidade. A expectativa é horrenda. O juízo de Deus será sobre o que mais avidamente se apega à humanidade em todos os tempos: o entretenimento, o lazer, o divertimento, o prazer, as coisas materiais. Que inclusive eu escrevi um pequeno artigo alertando para isso. O que uma terceira coisa que faz as pessoas tremerem na base de medo com respeito a essa pandemia é o medo de deixar as coisas conquistadas neste mundo. Alertei para isso em um artigo que provavelmente você já tem aí e você já leu. Pois, devastada a terra, o vazio tomará conta das pessoas. Diz o profeta: pranteia o vinho, enlanguece a vide, e gemem todos os que estavam de coração alegre. Estavam. Porque na devastação da terra não haverá coração alegre. O vazio tomará conta das pessoas. Porque lhes faltará o que lhes deixava alegre. A terra. As coisas da terra. Acabaram-se as festas. Diz aqui o profeta: cessou o folguedo dos tamboris. Acabou o ruído dos que exultam. Descansou a alegria da harpa. Vejam só. Então o vazio tomará conta do ser humano. Descansou a alegria da harpa. Já não se bebe vinho entre canções. E agora? O vazio tomará conta da humanidade. Já não se bebe vinho entre canções. A bebida forte, quando houver bebida forte, a bebida alcoólica, é amarga para os que a bebem. Porque o vazio... Note que agora as pessoas vazias... Por que vazias? Irmãos, o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso ser, foi criado por Deus para Ele habitar em nós, para Ele encher a gente. Só que na alienação do homem de Deus, na rejeição do homem por Deus, ou de Deus, porque o homem rejeitou Deus, esse coração está vazio. A sua alma está vazia. Sem Deus, sem esperança. Só há vazio. Então até a bebida, porque as pessoas vazias hoje, muitos buscam na bebida, no lazer, no entretenimento, na comida, no dinheiro, preencher esse vazio. Mas essas coisas não preenchem todo o espaço do nosso ser por longo tempo. Preenche somente uma pequena lacuna por breve tempo. E lá estão indo as pessoas atrás de preencher esses vazios com essas coisas do mundo, o que o mundo oferece. Então o vazio continuará
e acirrará, porque diz o profeta, as cidades serão demolidas. Ele diz, demolida está a cidade caótica. Quer dizer, a cidade já está caótica e será mais ainda caótica ao ser demolida. Todas as casas estão fechadas. Ninguém já pode entrar. Gritam por vinho nas ruas. Gritam por vinho para preencher o vazio. Fez-se noite para toda alegria. Foi banido da terra o prazer. Terrível. Porque será na terra, no meio destes povos, como o varejar. Varejar quer dizer bater. Como o varejar da vide. Como o varejar da oliveira. E como rebuscar quando está acabada a vidima. Varejar quer dizer bater na oliveira, no tempo da colheita, e rebuscar quando acaba a colheita da vinha, a vidima. Então, meus amados irmãos, por isso eu estou pedindo para você, ao lermos juntos esta profecia de Isaías, do capítulo 24, fique calmo. Aguarde, tão somente aguarde, mas compartilhe a sua esperança. Demonstre o resultado da sua alma no seu rosto alegre. E os seus vizinhos, seus parentes, seus amigos e as pessoas que você encontra na rua não são cegos para não enxergarem a sua alegria. E poderá até perguntar por que você está alegre. Estou alegre, porque estás alegre. Por isso eu quero já saber. Aí você diz, vou contar-lhe, pode contar-lhe-me a razão de estar alegre sim. Cristo um dia me salvou e também me perdoou. Por isso eu alegre sou, por isso eu calmo estou. E compartilho com você a minha esperança. Viva essa esperança calmamente e compartilhe. Fale de Cristo, fale do amor de Deus, fale do Evangelho, mas aquele Evangelho que você vive. Não fale de um Evangelho que você não vive. Compartilhe você mesmo e não uma mensagem que, ainda que verdadeira, ainda que real, não faz parte da sua vida. Porque a gente compartilha com outros somente aquilo que nós temos. Então, se você tem esperança, fique calmo, mesmo ao ler acerca dessa desastrosa promessa de Deus para os fins dos tempos. Viva essa esperança. O terceiro ponto, o terceiro conselho para você, ao ler esse capítulo, tomar conhecimento de que Deus vai devastar, assolar, destruir a humanidade ímpia, é claro, a humanidade incrédula, é claro, a humanidade impenitente, é claro, a humanidade obstinada na corrupção e no pecado e na rejeição do Evangelho, na rejeição de Cristo, é claro. Então, o terceiro conselho é, irmão, tudo isso vai acontecer, inevitavelmente. Mas, enquanto isso,
você, junto com todos os justos na época, cantarão louvores à glória de Deus, enquanto continua a devastação. É assim, Deus estará devastando a terra, assolando a terra. Irmãos, um parênteses aqui, e não é uma assolação do tamanho da assolação do coronavírus, que para muitos já é intensa demais, já é grande demais, já está sendo insuportável às nações. Mas essa devastação da terra pode ser multiplicada por 1000 em relação à assolação causada às nações pelo Covid-19. A gente não pode nem mensurar, mas podemos crer, podemos ler, crer e glorificar a Deus como os justos farão naquele dia. Pois o profeta diz que lá naquele futuro, eles levantam a voz e cantam com alegria por causa da glória do Senhor. Exultam desde o mar. Assim como a devastação é severa e abrangente, o louvor à glória de Deus será intenso e abrangente. Eles levantam a voz e cantam com alegria por causa da glória de Deus e exultam desde o mar. A referência a esse mar aqui é o mar Mediterrâneo, ou seja, desde o Oriente. Será abrangente a alegria e o louvor por ver Deus cumprindo a profecia, por ver Deus sacudindo a terra ímpia. Mas há uma exortação interessante e atual. O profeta diz que nós que já fomos resgatados pelo sangue, pela morte de Cristo, nós que já fomos levados pelo Espírito Santo a nos arrepender dos nossos pecados, da nossa corrupção, crer em Jesus como nosso Senhor e Salvador, obter a salvação e seguir no temor do Senhor, buscando a santificação na nossa luta contra a nossa corrupção. Nós que já estamos nessa posição de esperança, devemos louvar a Deus já, agora. Não esperar para aquele tempo, onde os justos cantarão com alegria e exultarão desde o mar. Agora o profeta exorta: por isso glorificai. Isso aqui é no presente. Isaías estava falando para Israel, para Judá, naqueles dias daquelas profecias que ele profetizava, ele proferia. Por isso, eu exorto a vocês a seguir o profeta, a ordem do profeta, seguir a exortação do profeta, que em nome do Senhor exortava Israel, exortava Judá e agora nos exorta, nós que estamos lendo essa mensagem. Por isso, glorificai ao Senhor no Oriente e nas terras do mar, ao nome do Senhor, Deus de Israel. Essa é a exortação. Mas o profeta exorta não a fazermos isso, louvar ao Senhor, não alheios à realidade. Nós não deixamos de sofrer pela assolação que Deus vai efetuar na terra. Quando nós lemos essa profecia, é normal sofrermos um pouco. Mas esse pouco sofrimento nos deveria acordar, reavivar a nossa fé, reacender a nossa oração,
reacender o nosso espírito de amor pelos perdidos, os que ainda estão perdidos, e transbordar de compaixão e amor e compartilhamento da nossa esperança com outros. Porque o profeta sofre ao dar essa mensagem. Ele diz, por isso glorificai ao Senhor no Oriente, nas terras do mar, ao nome do Senhor, Deus de Israel. Dos confins da terra ouvimos cantar glória ao justo. Glória ao justo hoje. O justo é Jesus. Glórias a Ele, louvores a Ele, gratidão a Deus por ter enviado o justo, Jesus Cristo, o justo. Lembra de 1 João 2? Né? Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Glória ao justo, cantamos agora. Mas o profeta diz, mas eu digo, definho, ao dar essa profecia, não é fácil, definho, ai de mim. E ele diz, porque os pérfidos tratam perfidamente. Sim, os pérfidos tratam muito perfidamente. Ou seja, os pérfidos, os severos, os cruéis deste mundo tratam cruelmente uns aos outros. Falta de amor, de compreensão, de companheirismo, de altruísmo, sem contar a violência. Mas naquele dia, a profecia diz, terror, cova e laço vem sobre ti, ó moradores da terra. Ou seja, você trata perfidamente, você age com perfídia, com dureza, com egoísmo, com corrupção, com pecado, com incredulidade. Mas aguarde, porque terror, cova e laço vem sobre ti, ó moradores da terra. E será que aquele que fugir da voz do terror cairá na cova, e se sair da cova, o laço o prenderá, porque as represas do alto se abrem e tremem os fundamentos da terra. A terra será de todo quebrantada, ela totalmente se romperá, a terra violentamente se moverá, a terra cambaleará como um bêbado e balanceará como rede de dormir. Por quê? De novo, porque a sua transgressão dos habitantes da terra, pesa sobre a terra. A terra não tem culpa, mas a transgressão da humanidade pesa sobre a terra, e o profeta diz, e ela cairá e jamais se levantará. Mas pense nisso. Enquanto isso, os crentes cantarão louvores à glória de Deus. Amém? E por último, mais um conselho. Com a concretização de sua esperança, amado irmão, você verá que o materialismo e o apego às coisas deste mundo não vale a pena. Porque o castigo virá, a devastação virá sobre os poderes do céu e sobre os poderes da terra, ou seja, sobre o céu e sobre os reis. Quais são os poderes do céu? São aqueles poderes do céu
dos céus que afetam a humanidade de modo que ela se corrompeu e se corrompe gradativamente até o máximo, quando Deus virá para devastar a terra. Quem são esses? Irmãos, Efésios capítulo 6 diz: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra potestades, principados, contra os dominadores deste mundo, nas regiões celestes, ou seja, a atmosfera. O mundo está repleto de espíritos imundos, de espíritos maus, anjos caídos, que a Bíblia chama de demônios. E esses demônios que, embora o céu esteja repleto, não são todos que estão, porque a grande maioria está aprisionada no Tártaro, como diz Judas, a epístola de Judas. Mas o tanto de demônios que há na atmosfera, ou seja, como na linguagem de Efésios, nas regiões celestes, é suficiente para induzir o homem à imoralidade, à prostituição, à maldade, à ganância, à rebeldia contra Deus e a tudo quanto há de corrupção. E como não se bastassem os demônios, fala dos reis da terra. Os reis da terra, os governadores da terra, alienados de Deus, sem Deus, rebeldes contra Deus, também fomentam essa corrupção no homem. Não é que culpamos os governadores, mas eles, na sua arrogância, também será castigado. Naquele dia, o Senhor castigará os céus, no céu, as hostes celestes, os demônios, e os reis da terra, na terra, serão ajuntados como presos em masmorra, e encerrados num cárcere e castigados depois de muitos dias. Ou seja, o lago de fogo, o inferno, que é o castigo eterno de todos os descrentes, de todos os ímpios, de todos os incrédulos. Porque nesse dia, meus amados, a terra passará por uma transformação radical para o bem. Porque eliminado os poderes celestiais, os demônios, eliminados os poderes políticos, os reis, que afetam negativamente, corruptamente a terra, Cristo estabelecerá o seu reino na terra. O famoso reino dos céus, o famoso reino de Deus, a famosa exortação: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Nesse dia, após a devastação da terra, quando a terra inteiramente devastada, Deus, em Cristo, estabelecerá o seu reino. Pois a terra devastada, totalmente devastada, será restaurada. E os crentes serão verdadeiramente bem-aventurados junto ao seu grande rei, junto ao seu rei justo, o mesmo que foi crucificado, o mesmo que foi sepultado, o mesmo que ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, o mesmo que depois de 40 dias
tendo aparecido aos apóstolos, aos discípulos, aos crentes da época, subiu aos céus. O mesmo que está sentado no trono à direita de seu Pai celestial, o mesmo que sentado à direita do Pai está sendo o nosso sumo sacerdote, cuidando das nossas necessidades, ajudando-nos a vencer as tentações, a lutar contra a corrupção do nosso coração, lutar contra a carne. Esse mesmo estabelecerá o seu reino e os crentes desfrutarão das boas aventuranças que ele trará. Porque diz o profeta, a lua se envergonhará. Ou seja, o esplendor da lua será mínimo, terá vergonha de tanto esplendor daquele rei sentado no trono. Aonde? Lá em Sião, lá em Jerusalém. A lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos, olha o Senhor dos Exércitos, o termo aparecendo aqui, significa dono de todas as coisas, governador de todas as coisas, dominador de todas as coisas. O Senhor dos Exércitos é um dos nomes de Deus originado da frase hebraica Jeová Sabaote. Então, o nosso Jeová Sabaote estabelecerá o seu reino na terra. E diz aqui, quando o Senhor dos Exércitos, Jeová Sabaote, reinar aonde? No Monte Sião e em Jerusalém. E quem são os seus súditos? Perante os seus anciãos. Aí diz o versículo, por fim, haverá glória. Amém? E por fim, irmãos, vivam para o Senhor hoje. Não acumulem riquezas aqui na terra. Elas serão devastadas naquele dia. Glorifiquem a Deus com tudo que você é e com tudo que você tem hoje. Como você pode fazer isso? Desfrute das bênçãos de Deus, mas compartilhe a sua alegria com outros. Lembre-se do que o apóstolo Paulo diz aos Gálatas, em 6:10. Não nos cansemos de fazer o bem. Reparta o que Deus lhe deu com outros. Reparta a sua esperança. Reparta a sua alegria. Reparta a sua santidade. Sua santificação. Reparte sua luta contra o pecado. Mas também reparte as bênçãos que Deus lhe dá para a sobrevivência. Reparta os seus bens. Não acumulem nada. Não fique com nada para si só. Compartilhe. Porque, passado tudo isso, você vai viver a sua bendita esperança no reino de Deus, onde haverá abundância de viveres, abundância de paz e abundância de alegria. E o melhor de tudo, na presença de Jesus. Amém? Então, fique atento, de olho nas notícias, de olho nos acontecimentos escatológicos, pois neste capítulo Deus promete devastar a terra em juízo universal e os crentes, como espectadores, observando o espetáculo, louvarão a glória do Senhor. Amém.